Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, da lanterna para a Libertadores, a trajetória do Fortaleza nesse Brasileirão. Vamos falar sobre isso. Antes de pedir para você aquele ritual que você me ajuda de deixar like, se inscrever no canal, tudo isso aqui embaixo, copiar o link desse vídeo, espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque o Fortaleza conseguiu a segunda classificação seguida para a Libertadores e culminando e fechando uma trajetória inacreditável nesse segundo turno. Vamos falar sobre isso. O Campeonato Brasileiro terminou neste domingo e o que tinha para definir basicamente, até falei disso 2 vídeos atrás, eram as 3 vagas para a Libertadores. E aí, no começo da rodada, as 3 vagas estavam com Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Botafogo. E no fim, as 3 vagas foram para Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fortaleza. Fortaleza bateu o Santos por 2-0 na Vila Belmiro e aí contou com a derrota do Botafogo para o Atlético Paranaense em Curitiba e o inacreditável empate do América Mineiro com o Atlético Goianiense em Belo Horizonte, 1-1, e o Atlético Goianiense jogando com 1 a menos praticamente desde a reta final do primeiro tempo. Com esses resultados, a tabela do Brasileiro ficou assim. E aí nós tivemos o Palmeiras campeão e também direto lá na Libertadores. Inter, Fluminense, Corinthians e Flamengo já estavam com a vaga direta na fase de grupos. O Atlético Paranaense ficou em 6º, vai para a Libertadores, fase de grupos. E aí na chamada pré, segunda fase da Libertadores, mas a gente chama aqui de pré para facilitar o seu entendimento. Atlético Mineiro em 7º, Fortaleza em 8º. Né? Eu tive um jogo na Vila ali, eu acompanhei 2 jogos, né? Acompanhei Santos e Fortaleza e acompanhei Atlético Paranaense e Botafogo. O jogo da Vila ali, o Fortaleza demorou um pouquinho para entrar no jogo, o Santos ainda tentou se engraçar ali no primeiro tempo, tentando ir para cima, mas no segundo o Fortaleza botou ali a cabeça no lugar, se acalmou um pouquinho e construiu o 2-0, primeiro gol do Galhardo, segundo gol do Moisés. E assim, cara, o Fortaleza termina, ele concretiza uma das maiores epopeias da história do Brasileirão de pontos corridos, né? Porque o Fortaleza, até escrevi isso no Twitter, é o primeiro time da história do Brasileirão de pontos corridos, com 20 clubes, a terminar o turno na lanterna. Fortaleza terminou o primeiro turno na lanterna do campeonato. Ele era o último colocado. E escapar do rebaixamento. A primeira vez que isso aconteceu. No Brasileirão de 20 clubes, um time que termina na lanterna nunca tinha conseguido escapar do rebaixamento. O Fortaleza já fez história com isso, escapando do rebaixamento. Mas para completar, fez história indo para a Libertadores depois de virar o campeonato, a metade do campeonato na lanterna. Isso é fantástico, extraordinário. Méritos totais para o técnico Juan Pablo Vojvoda, que sabia das limitações, sabia dos problemas que o Fortaleza teria estando vivo em 3 competições. Vale lembrar, o Fortaleza, que tem todas as questões que a gente fala para os clubes do Nordeste, de viagens maiores, né? Tem viagens mais complicadas, uma logística mais complicada. Tem a Copa do Nordeste que faz com que ele joguem mais vezes, especialmente os times que vão longe na Copa do Nordeste, joguem mais vezes do que os times que não jogam a Copa do Nordeste. E tinha também a questão do elenco mais curto. Fortaleza não tem a grana que outros times têm. Um elenco mais curto para ficar vivo em 3 competições. Então Fortaleza disputou sua primeira Libertadores, passou num grupo que tinha o Colo-Colo. Fortaleza foi às quartas de final da Copa do Brasil, vendeu caríssimo aquela eliminação para o Fortaleza, reclama muito da arbitragem, falamos sobre isso aqui também. E estava disputando o Campeonato Brasileiro. Lógico que isso cobrou uma conta no Campeonato Brasileiro, embora o Fortaleza no primeiro turno tenha perdido muitos jogos em que o time jogava bem e acabava perdendo, mas no retorno, já eliminado da Libertadores, caiu nas oitavas de final contra o Estudiantes, valente o Fortaleza no duelo. E depois, quando foi eliminado da Copa do Brasil, o foco ia voltar para o Brasileiro e um trabalho sólido, um trabalho com base, um trabalho com sustentação, como é o trabalho do Vojvoda. Isso é lógico que daria resultado. Eu confesso que eu não imaginava que desse para chegar na Libertadores. Eu achava que o Fortaleza, falei isso algumas vezes no meu Twitter,
ao longo desse... Eu achava que ia livrar do rebaixamento com tranquilidade, mas eu não imaginava que ia para Libertadores e fui, cara. Então, assim, é um trabalho fantástico do Vojvoda, que nesse meio do caminho perdeu jogadores, inclusive o melhor jogador do time, o Iago Pikachu, que foi jogar no Japão, se não me falha a memória, e ele precisou reconstruir, reconstruir não é a palavra, precisou achar outras peças dentro do time, e aí surgiram alguns jogadores muito bem, como por exemplo o Moisés, né, que ganhou mais espaço, o Galhardo ganhou mais espaço, o Thiago Galhardo ganhou mais espaço quando chegou, né, ele teve essa contratação, e aí a partir do momento, e além disso ele mudou uma forma do Fortaleza jogar, né, Fortaleza passou a jogar de uma forma diferente, mantendo um pouco da solidez defensiva que o time tinha nos melhores momentos, mas atacando de uma forma diferente, atacando de uma forma mais postada no campo adversário. Enfim, mérito total do Juan Pablo Vojvoda, que treinador espetacular, torcida do Fortaleza pedindo para ele ficar, porque, né, tem algumas informações dizendo que ele pode ou deve ser o novo técnico do Vasco. Não tenho essa informação, estou vendo de colegas aí, né? Viu, por exemplo, o Lucas Pedrosa falando sobre isso, que tem ali uma negociação, mas que trabalho do Vojvoda, cara, que treinador, que técnico, espetacular. Vários outros jogadores também que se destacaram bastante, né? E principalmente a gente tem que falar também do presidente Marcelo Paes, que, sei lá, 95% dos clubes do Brasil, com o time virando na lanterna, o Vojvoda teria ido pro saco, teria ido para a conta. E no Fortaleza ele ficou, teve chance de acertar, teve chance de mudar, melhorar o trabalho, ajustar o time, e o time não só ficou na primeira divisão, como foi para a sua segunda Libertadores seguida, da lanterna para a Libertadores. Isso é fantástico. Outras coisas dessa última rodada: o Atlético Paranaense recebeu o Botafogo e só foi realmente começar a jogar mesmo quando o Atlético Mineiro estava ganhando do Corinthians, porque o Atlético Mineiro fez 1-0 no Corinthians no primeiro tempo, e essa vitória do Galo, combinada com o empate do Atlético Paranaense contra o Botafogo, fazia o Galo ir direto para a Libertadores. E aí o Botafogo começou melhor, o Jefinho criando algumas coisas pela esquerda, o Tiquinho Soares caindo por ali. A partir ali do meio, na reta final do primeiro tempo, o Atlético Paranaense melhorou. Quando o Galo fez 1-0, que aí eles entenderam, opa, estamos caindo para pré, o Atlético começou a jogar, melhorou, e no segundo tempo construiu o 3-0, grande partida de alguns jogadores, grande partida do Fernandinho, grande partida do Eric, grande partida do Terãs. O Vitor Roque fez dois, na verdade, um estava anulado, um foi anulado merecidamente por impedimento, e depois ele fez o outro, até fez o sinal sai Uruca lá, que não estava fazendo gol. Mas enfim, no fim das contas, o Atlético Paranaense acabou merecidamente, acho que indo para a Libertadores, porque fez um ano muito bom, né? E que um ano que ficou marcado ali pelo vice da Libertadores, e uma queda depois de estar na final, uma queda dentro do Brasileiro. Acabou indo. E ainda tem o seguinte, né, cara? Você escapar da pré-Libertadores é muito jogo para os clubes. Não só pelo risco de você ser eliminado, porque todo ano acho que praticamente tem um brasileiro que é eliminado na pré-Libertadores, e acho que isso vai acabar acontecendo, mas principalmente porque atrapalha o seu calendário, né? Que é o que vão sofrer Atlético Mineiro e Fortaleza, né? Estar na pré-Libertadores, você faz você começar a jogar lá, deixa eu ver se eu consigo pesquisar isso aqui, faz você jogar muito cedo, né? Deixa eu ver aqui, ó, Libertadores 2023, só para ver aqui certinho o calendário. Eu devia ter pesquisado isso antes, mas já que eu não pesquisei, pesquiso agora rápido. Ó, segunda fase da Libertadores, 21 e 23 de fevereiro. Terceira fase, que seria a última fase antes da fase do grupo, 7 e 9 de março. Então, assim, nesse ano nem vai ser tão complicado, porque como vai ter a Copa e os times já vão entrar em campo 15 de janeiro, então 21 de fevereiro basicamente já é mais de um mês da temporada, mas mesmo assim é ruim, né? Você ter que ficar focando, porque senão você fica ali jogando assim, principalmente o Atlético Mineiro no Mineiro e o Fortaleza no Cearense, ou na Copa do Nordeste, ou na primeira fase da Copa do Nordeste, você vai levando ali de boa, né? Levando ali, pô, o joguinho do Mineiro,
Agora você já vai ter 2 jogos para decidir tua vida no ano. Então, assim, escapar da pré-Libertadores é muito bom. E aí o Atlético acabou fazendo 3-0, e aí como ele estava com vantagem, como ele levava vantagem sobre o Galo no número de vitórias, ele foi direto. O Atlético Mineiro ganhou do Corinthians por 1-0, né? O jogo em Itaquera, gol de pênalti do Vargas no primeiro tempo, foi para a pré-Libertadores. Essa é uma campanha muito decepcionante, né? Muito decepcionante, porque por mais que tenha perdido o Hulk na reta final e tudo, não dá para um time que tinha um Atlético ficar nesse nível de ir para uma pré. O São Paulo goleou o Goiás, por nada, acabou ficando na 9ª posição, ficou boa parte da rodada classificado para a Libertadores, o São Paulo, até o Fortaleza ganhar do Santos, mas vai lá para uma temporada de reconstrução, lá no Morumbi, mais uma. E o Botafogo, esse decepcionou um pouquinho, não pela ida para a Sul-Americana, que eu acho que pelo contexto geral, acho que até a torcida do Botafogo está entendendo isso, pelo contexto geral, acho que foi ok o ano do Botafogo, para um ano de retomada, de começo de SAF, montando 3 times dentro do ano, mas a partida final acho que o Botafogo poderia ter jogado um pouquinho melhor, ainda mais para um time que jogava tão bem fora de casa, ou que jogou tão bem fora de casa no campeonato. E aí a gente tem que falar do América Mineiro, o que fez o América Mineiro do Mancini, cara. Recebendo o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense tinha uma remota chance de escapar, tinha que ganhar de 3-0 do América e torcer para o Cuiabá, perder de 3-0 para o Curitiba, ou seja, não ia conseguir. E aí o América teve assim, um volume de jogo inacreditável. Deixa eu ver se eu pego aqui as estatísticas. Eu vou olhar aqui as estatísticas do jogo. O América Mineiro chutou 36 bolas no gol, 36 bolas no gol, 9 no alvo, 13 para fora, 14 chutes bloqueados. Saiu atrás do Atlético Goianiense, 1-0. O Atlético Goianiense teve um jogador expulso, o William Maranhão, aos 39 do primeiro tempo. Ou seja, ele jogou 39 para 53, só aí já são 14, mais 45, mais 7, mais 14, mais 52, ele jogou quase 70 minutos com um jogador a mais, empatou o jogo na última bola do primeiro tempo com o Henrique e não conseguiu fazer o 2-1. Até no final fez o 2-1 lá num lance do Conte que o VAR acabou anulando por ter levado na mão. Eu nem vi o lance, para dizer a verdade, né? Eu não estava vendo esse jogo, nem vi o lance, mas o gol foi anulado. E aí o América Mineiro perdeu a vaga na Libertadores. Porque se ele ganhasse, ele passava o Fortaleza. Se ele ganhasse esse jogo, ele ia ficar com a vaga do Fortaleza no número de vitórias. E aí o América teria 16 vitórias, o Fortaleza 15. E até curioso que no final do jogo do Fortaleza na Vila Belmiro, todo mundo olhando o celular lá para ver até a hora que o jogo do América acabou. Então é isso. E aí ficaram São Paulo, América, Botafogo, Santos, Goiás e Red Bull Bragantino para a Sul-Americana. Curitiba e Cuiabá ficaram no limbo, não vão para lugar nenhum. E os rebaixados, né? E o Ceará ainda acabou na 17ª, Ceará, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude. Assim foi embora o Campeonato Brasileiro de 2022 com o Fortaleza da lanterna para a Libertadores. Que coisa fantástica, que trabalho maravilhoso do Marcelo Paes. Eu sempre bato aqui na tecla a dificuldade que é passar de 3 anos seguidos na Série A para quem sobe. O Fortaleza está indo para o superou o 4º ano seguido na Série A. Superou o 4º ano seguido agora. Vai para 5 anos seguidos na Série A, sendo que desses 4 anos jogados até aqui, em 2 o Fortaleza foi para a Libertadores. E lá naquele ano de 2019, chegou, por muito pouco, não chegou na última rodada brigando por Libertadores também. É impressionante o trabalho do Fortaleza, que coisa maravilhosa. Palmas para Marcelo Paes, presidente, e palmas para Vojvoda, o treinador. E palmas para a torcida do Leão, que apoiou também o time. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. Ritual você já sabe, like, se inscrever no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí, grupo de WhatsApp, Telegram. Obrigado pela audiência, valeu, tchau.